Temos caminhado pelos milagres de Jesus demonstrados nos evangelhos. Jesus de fato fez inúmeros milagres e João, no final do seu evangelho, diz que se fossem escritos todas as coisas que Jesus fez, não haveriam no mundo inteiro espaço para colocar os livros, porque Jesus fez inúmeras coisas, inúmeros sinais, prodígios e maravilhas. Mas nós vemos na narrativa do evangelho 35 milagres que Jesus fez e revelou para nós. 35 milagres que foram escritos pelos seus apóstolos para que pudessem edificar a nossa fé e ficassem contidos na Escritura Sagrada. E nós então estamos meditando sobre esses 35 milagres. E hoje vamos falar sobre o 9º deles. O milagre que Jesus operou em favor de um homem que tinha uma mão ressecada ou uma mão mirrada. Depende da maneira como a sua tradução da Bíblia traz este texto. E vamos ver o que podemos aprender dessa história sobre uma pessoa que aparentemente não tinha valor algum, mas que para Jesus era alguém valiosíssimo. E nós vamos meditar hoje sobre isso, sobre que valor nós damos a nós mesmos enquanto pessoas. Você sabia que isso tem muito a ver com a maneira como nós fomos criados? Alguns de nós são filhos planejados. Os nossos pais sonharam conosco, desejaram nos ter, nos produziram com muito amor e fizeram com que nós viéssemos a esse mundo como o selo, a coroa de uma relação bem estabelecida e feliz. E glória a Deus por isso, porque alguns de nós desfrutam disso. Glória a Deus porque os meus filhos vão desfrutar desse privilégio. Para os irmãos que não sabem, eu sou casado tem 13 anos e ainda não tenho filho. Então, quando o nosso filho vier, ele vai ser assim um bibelô, né? Muito desejado, muito esperado, muito amado. Eu sei que muita gente ora pelo nosso bebezinho e deseja que nós o tenhamos. Então, quando ele chegar, ele vai ser recebido com muito amor, muito carinho. E nós temos que tomar cuidado até para não estragá-lo, né? Porque vai ser tanto amor, tanto carinho, que vai marcar a vida dessa criança. Mas, infelizmente, muitas pessoas não desfrutam deste privilégio. Muitas pessoas são frutos de relacionamentos ruins. Vêm ao mundo através de um relacionamento ocasional, de duas pessoas que se conheceram num lugar insalubre e tiveram uma relação sexual e a mulher ficou grávida, o pai abandonou a sua família e agora essa mãe se vê frustrada, triste, abatida, cheia de dúvidas, inseguranças, medos, grávida e procurando um jeito de cuidar do seu filho. E quer queiramos, quer não, esses sentimentos vão passando para a criança. E de fato, vários estudos científicos já foram feitos dizendo que uma criança reconhece a voz do seu pai na primeira vez que a ouve. Você sabia? Porque muitos pais falam com seus filhos no ventre da sua mãe. Então, quando os bebês nascem e eles choram e o pai fala, eles lembram da voz do pai que já ouviam dentro do ventre da mãe. O que comprova que as crianças são influenciadas por aquilo que acontece no mundo extra-ventre, ainda quando estão dentro do ventre da mãe. E elas também recebem do indesejo da mãe, dos medos, das angústias, dos temores, das dificuldades. Isso tudo passa para essa criança que já nasce inocente, sem pecado, sem ter feito nem bem nem mal, já nasce marcada por esses sentimentos, por essas dores, por essas dúvidas. E muitos de nós também foram criados em ambientes que não eram adequados. E recebemos influências, às vezes, que nos fizeram ter uma visão sobre nós mesmos, que não é a visão que Deus tem sobre nós, mas é a visão que as pessoas adoecidas ao nosso redor depositaram sobre nossas vidas. E por vezes, enquanto íamos crescendo, ouvimos aspectos da frustração de nosso pai ou de nossa mãe. E, infelizmente, talvez é bem possível que alguém aqui tenha ouvido da sua mãe: eu não queria que você viesse ao mundo. Ou tenha ouvido do seu pai: puxa, maldita hora que você veio. Ou que tenha ouvido palavras duras da sua família, falando sobre a sua vida, sobre você, ou pelo jeito que você tem, palavras duras, criticando a sua maneira de agir, sua maneira de viver, o seu temperamento, a sua forma de ver o mundo. De fato, muitas pessoas, ainda em tenra infância, são marcadas com essas palavras. E essas palavras, pouco a pouco, vão forjando a nossa vida. Se você diz a um menino que ele é muito corajoso e forte desde que ele é pequeno, a tendência de que ele cresça corajoso e forte é muito grande. Mas se você diz para ele que ele é burro, que ele é covarde, que ele não vai chegar a lugar nenhum, que ele é relaxado, que a menina é porca, que ela é preguiçosa, que ela é isso, que ela é aquilo, ao passar do tempo aquilo vai introjetando dentro da alma da pessoa e a pessoa acaba crescendo, achando que de fato é alguém porca, é alguém que não vai chegar a lugar nenhum, é alguém preguiçoso, é alguém burro, é alguém que não tem capacidades. Mas Deus, quando olha para mim e para você,
não vê aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, mas Deus vê o nosso verdadeiro valor. E por mais que você tenha recebido esse tipo de influência, e hoje aqui nesse lugar você tem algum sentimento desses, dizendo, poxa, eu não sou inteligente. Ou olhe para você e diga assim, eu não sou uma pessoa caprichosa. Ou olhe para você mesmo e diga assim, eu não sou uma pessoa capaz de realizar os sonhos que eu tenho. Deus olha para você e diz esta manhã que você é alguém valiosíssimo. Você é como um diamante bruto que foi encontrado e que pode ser lapidado pela graça do Senhor para se tornar algo valiosíssimo na presença do Pai. Você só não pode se contentar em ser quem você é. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 12 e nós vamos ver a história de um homem que aparentemente não tinha valor, mas que Jesus viu o seu valor. Mateus capítulo 12, dos versos 9 a 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, dos versos 9 a 14. Antes de lermos o texto da Bíblia, deixa eu fazer um anúncio que eu lembrei agora. Eu acho que o Natan, você está com a Bíblia da igreja aí, né, Natan? Levanta aí e mostra ela para trás. Assim. Essa Bíblia, meus irmãos, é uma Bíblia na nova versão transformadora, a versão que nós adotamos como versão oficial da nossa igreja. E essa Bíblia que o Natan levantou é uma Bíblia alusiva aos 20 anos da nossa igreja. Nós, ano passado, completamos 20 anos como igreja e fizemos uma Bíblia toda especial. Eu acho que o irmão Adilson ainda tem algumas unidades. Então, se você deseja ter uma Bíblia de fácil leitura, uma Bíblia para ser a sua Bíblia da vida, se você comprar uma Bíblia dessas, com uma encadernação luxo, uma letra boa, ela vai acompanhar você para o resto da sua vida. Então, se você deseja adquirir uma, você fala com o irmão Adilson, o valor da Bíblia é R$100, um valor muito camarada, e você adquirirá assim sua Bíblia. Poderá lê-la aqui no templo conosco, na mesma versão que todos nós podemos ler, e também terá o privilégio de tê-la em casa para seu estudo pessoal. Mateus capítulo 12, dos versos 9 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformadas. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Amém? Queridos irmãos, aqui nós vemos mais uma das narrativas de um fato que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. Quer ver um lugar que parecia com a igreja de hoje em dia? Essa era a sinagoga de Cafarnaum. Lá tinha gente demoniada, lá tinha gente doente, gente com problemas. Aquela sinagoga foi palco para muitos dos sinais, prodígios e ensinos de Jesus. Jesus se manifestou de muitas formas com autoridade naquele lugar. Porque sabemos que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. A casa de Pedro, que era a casa grande que recebia todos os apóstolos, também ficava na cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum foi uma das bases para que o ministério de Jesus começasse a se expandir por todo o Israel. E de fato, meus irmãos, vemos nesse texto mais um evento que aconteceu nesta sinagoga. Lá estava um homem com uma mão mirrada, uma mão ressecada, uma mão deformada. E Jesus viu aquele homem e operou um sinal em favor daquele homem, mostrando assim a sua autoridade, o seu poder e a sua capacidade de fazer o que ninguém poderia fazer por aquele homem naquela sinagoga. Se entrasse um homem hoje neste templo com uma das mãos deformadas e ele ficasse olhando para mim ou para você e dizendo assim, vocês podem me ajudar? O que nós faríamos? Talvez coçaríamos a cabeça, né, dizendo assim, olha, eu posso orar por você, mas eu não tenho certeza se Deus vai curar a sua mão. Se eu for ser sincero com você, eu vou lhe dizer que nunca vi alguém que tinha a mão entrevada orar e a mão dela ficar boa de novo. Mas eu posso tentar. O máximo que nós poderíamos fazer era tentar. Mas aqueles homens na sinagoga de Cafarnaum nem isso tentaram, nem isso quiseram fazer. Pelo contrário, excluíram aquele homem da comunhão, mas Jesus o viu, o chamou e fez com ele
o que ninguém poderia fazer. Chama a atenção no texto o fato de Jesus fazer uma comparação, até um pouco chula, mas muito fácil de ser entendida, porque Jesus diz: se você tiver uma ovelha e ela cair num poço no dia de sábado, você vai trabalhar para resgatá-la ou não? Os membros da sinagoga disseram: sim, nós não vamos perder uma ovelha. E então Jesus lança a palavra que é chave nesse texto, dizendo: este homem vale muito mais do que uma ovelha. Parece engraçado nós falarmos assim, mas de fato existem muitas pessoas que se acham menos valiosas do que uma ovelha. E algumas outras pessoas que julgam pessoas como se fossem menos valiosas do que uma ovelha. E existem pessoas que são dispostas a matar eu e você por causa do tênis que nós vestimos, ou por causa do nosso relógio, ou porque querem o nosso celular, porque acham que a nossa vida vale menos do que o bem que eles querem nos subtrair. E nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas olham umas para as outras e não valorizam mais a sua vida, não valorizam mais o seu sofrimento, não veem mais o coração do outro, mas onde as pessoas veem muito mais aquilo que elas têm e aquilo que elas desejam do que o próximo que sofre perto dela. Então quando Jesus diz: este homem vale muito mais do que uma ovelha, a palavra dele na sinagoga de Cafarnaum é chocante, porque aqueles homens entendem que eles estavam fazendo um juízo completamente errado sobre o que vale um ser humano. Eu quero destacar algumas lições deste texto ao nosso coração, para nossa edificação. Algumas das lições que eu vou tirar desse texto estão presentes nos textos correlatos. Essa narrativa não é só narrada no capítulo 12 de Mateus, mas também no capítulo 3 do Evangelho de Marcos e no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E estes textos também nos ajudam a ter mais alguns detalhes desta passagem que nos ajudarão no entendimento do que Jesus deseja que nós aprendamos esta manhã. A primeira lição que esse texto me ensina é que o valor de uma pessoa não está no que ela pode fazer. Amém? Repita comigo: eu não valho só o que eu faço. É interessante quando você conversa com alguém e pergunta para ele: o que você é? O que a pessoa diz normalmente? Ela diz assim: eu sou um filho de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo. Ela diz: eu sou o filho da minha mãe e do meu pai. Ela diz assim: eu sou alguém que gosta muito de pescar. Ou eu sou alguém que gosta de jogar futebol. Normalmente, quando você pergunta para uma pessoa o que você é, ela diz para você qual é a profissão dela. Ela diz: eu sou bombeiro, diz: eu sou pastor, eu sou mecânico, eu sou enfermeiro, eu sou várias coisas. Porque as pessoas costumam se definir por aquilo que elas fazem. E aquele homem que estava na sinagoga de Cafarnaum tinha essa dificuldade. O texto de Lucas vai nos dizer qual a mão desse homem que era deformado. E o texto de Lucas vai começar dizendo que a mão direita dele não funcionava. Então ele era um homem que não podia segurar, não podia trabalhar, não podia fazer nada. E então por isso aquele homem era rechaçado, talvez na sociedade, como alguém improdutivo. Mas o valor de uma pessoa não está apenas naquilo que ela faz. Mas naquela sinagoga, aquele dia, aquele homem estava sendo discriminado porque as mãos dele não podiam produzir nada. E alguém que é improdutivo não tem valor nenhum. Então, aquele homem era tido como menos valioso do que uma ovelha, que serve tão pouco para ser morta e fazermos o churrasco. De fato, meus irmãos, muitos de nós ainda se identificam por aquilo que fazem, por aquilo que podem produzir. E mais do que isso, permitem que outras pessoas os identifiquem e os deem valor por aquilo que eles fazem. Essas pessoas normalmente têm a característica de serem pessoas que gostam de servir, de agir, de fazer coisas para os outros. E por vezes são amadas e valorizadas apenas por aquilo que fazem. E quando não podem mais fazer o que fazem, perdem o valor. As outras pessoas não o valorizam mais, não dão a ele mais a importância que ele tinha. E isso cria uma grande frustração no coração. Aprenda diante de Deus: você não vale aquilo que você faz. Nós não valemos aquilo que produzimos. Nós não somos como animais de carga ou como máquinas que produzem alguma coisa, mas nós somos seres humanos e nós valemos aquilo que Deus diz que nós valemos. Amém? Mas uma segunda lição que esse texto me ensina é que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela representa.
Aquele homem tinha a mão direita ressecada. Na cultura oriental, há uma diferença bastante significativa da nossa cultura, ainda mais à época de Jesus. Até hoje, na cultura oriental, as pessoas não comem usando talheres, como nós o fazemos. Não usam garfo, faca, colheres. Mas as pessoas comem usando as mãos. E normalmente eles cortam um pedaço de pão, passam no alimento, e o próprio pão se torna uma colher, o próprio pão se torna um garfo, que eles usam para reter o resto do alimento e levar à boca. Mas na cultura oriental há um detalhe muito interessante. Uma pessoa só pode comer com a sua mão direita, porque a mão esquerda é usada para fazer a limpeza. Então até hoje nas culturas orientais é assim, você come com a mão direita e com a mão esquerda, você quando vai ao banheiro se limpa, você quando vai lavar alguma coisa você lava com a mão esquerda e a mão direita você usa para comer. É uma gafe muito grande até hoje em alguns países orientais, você comer, se servir no prato com a mão esquerda. Você é alguém que está fazendo algo inapropriado. E aquele homem tinha esse exato problema. Ele tinha um problema em sua mão direita que o fazia fazer tudo com a mão esquerda. E quando ele fazia as coisas cotidianas com a mão esquerda, todos percebiam que ele tinha um problema na sua mão e que ele estava inadequado socialmente. Aquele homem era visto como alguém amaldiçoado por Deus, alguém que tem uma deformidade em sua mão, que é a que tem mais serventia. É a mão direita que se usa para receber um presente. Na cultura oriental, quando você recebe um presente, você se prostra e recebe com a mão direita. Se você receber um presente com a mão esquerda, isso é algo mal visto. Se você, por exemplo, abençoar o seu filho com a sua mão direita, a bênção de Deus recai sobre ele. Mas se você abençoar o seu filho com a mão esquerda na cultura oriental, você não está abençoando o seu filho, mas você está dando a ele uma bênção menor, algo menos significativo. Não é à toa que a Bíblia fala sobre a destra de Deus, né? A mão direita de Deus, que revela graça sobre as nossas vidas. Tamanha era a importância dessa distinção. E aquele homem tinha um problema justamente na sua mão direita, que fazia com que ele se sentisse discriminado, que ele tivesse muito preconceito da sociedade que o circulava. De fato, meus irmãos, aquele homem era alguém impopular. As pessoas sabiam que ele tinha algum problema ao vê-lo usar a mão esquerda. Mas nós não valemos aquilo que nós representamos. E muitas pessoas hoje em dia acreditam que valem aquilo que representam. Sabe por quê? Porque algumas pessoas acreditam que a popularidade é tudo que tem valor. O quanto de pessoas que gostam dela, o quanto de pessoas que ela conhece, o quanto de pessoas que a seguem nas redes sociais, as pessoas acham que popularidade, representação de popularidade é representação de valor. Mas existem pessoas que são muito populares, têm muitos seguidores e são pessoas infelizes, tristes, que vivem uma vida de solidão profunda, embora sejam seguidos e aparentemente amados por muitas pessoas. Porque o nosso valor não pode ser dado a nós por aquelas pessoas que nos seguem ou que nos veem, ou por aquelas pessoas que nos rejeitam e nos oprimem, como no caso deste homem da mão ressecada. O nosso valor é muito mais intrínseco e tem muito mais a ver com quem somos, com quem Deus diz que somos, do que com aquilo que as pessoas querem fazer de nós ou aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Muitos, infelizmente, acabam assumindo a palavra dos outros sobre a sua vida e tem um resultado extremamente negativo. Cuidado com as palavras que falam sobre você. Cuidado com quem fala que você não vale nada. Ele não está falando a verdade, você tem valor. Mas cuidado com aquele que fala que você é o mais valioso do mundo. Porque talvez ele esteja iludindo você, querendo que você vá para um lugar onde você não deve estar. Se apegue ao que Deus fala sobre você. Amém? Mas o terceiro aspecto que eu aprendo com esse texto é que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela possui. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você não vale o que tem. Infelizmente, meus irmãos, vivemos num mundo em que muitas pessoas valem o que têm. E há um ditado popular que fala que existem pessoas que são tão ricas que têm apenas dinheiro, né? O contrário, né? São tão pobres que só têm dinheiro.
Porque o dinheiro não representa o nosso valor. O dinheiro maquia as nossas dificuldades, aproxima pessoas de nós, mas ele não tem o poder de falar o nosso verdadeiro valor. Existe de fato alguma teologia no meio evangélico, que é uma teologia representativa, que diz assim: se você é muito rico, é porque Deus gosta mais de você, deu para você riqueza, e é por isso que você é rico, porque Deus ama mais você. Se você é pobre, é porque Deus ama menos você. Ele deu menos para você, então você não é uma pessoa tão próxima de Deus. Mas essa não é a verdadeira teologia da Bíblia. Porque quando vemos a história de Jesus Cristo, vemos que ele rejeitou os ricos, dizendo: é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que isso quer dizer? Que não é impossível que o rico seja salvo, mas é muito difícil, porque a riqueza se torna um empecilho muito grande para a salvação. E Jesus andou pelos lugares mais difíceis da Galileia, visitando pessoas pobres, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da sua época, porque Jesus amava os pobres. Então não é o fato de sermos ricos ou de sermos pobres que demonstra se Deus nos ama ou não nos ama, mas o fato de como nós glorificamos a Deus em nossa riqueza ou em nossa pobreza. Alguém pode ser muito rico e glorificar a Deus em sua riqueza, sendo generoso, cuidando de outras pessoas, abrindo oportunidades de trabalho para quem precisa trabalhar. E alguém pode ser muito pobre e glorificar a Deus em sua pobreza, servindo ao Senhor com fidelidade, amando e cuidando da sua família, honrando a Deus e não cometendo nenhum ilícito, porque a pobreza lhe atinge. Nós podemos glorificar a Deus independentemente daquilo que possuímos. Aquele homem com a mão ressecada certamente era alguém pobre, que não podia trabalhar. Era um homem que estava numa situação difícil de vida. Talvez ele ficasse às beiras das estradas mendigando, pedindo ajuda de outras pessoas. Talvez ele estivesse na sinagoga aquele dia para pegar uma cesta básica, alguma coisa do tipo, pedir algum donativo, alguma ajuda, algum socorro que ele necessitava. Ele era um homem pobre, mas Jesus, ao olhar para ele, não deixa que ele fique de fora. O chama, estenda a sua mão, e quando aquele homem estende a mão, recebe a cura, porque Jesus vê o valor das pessoas independentemente daquilo que elas possuem. Existem muitas igrejas e até pastores que gostam mais das pessoas ricas do que das pessoas pobres. E eles, quando vão chamar alguém para orar na igreja, dizem assim: eu gostaria de chamar o doutor, pós-graduado, mestrando, doutorado e não sei o quê, para fazer uma oração no culto essa noite. Para que falar que o cara é doutor, mestre? Gostaria que o irmão fulano fizesse uma oração. Porque dentro da igreja nós somos todos irmãos, não há distinção. E a igreja, por sinal, é o lugar mais democrático que existe, porque é o lugar em que o pedreiro senta do lado do médico. Em que outro lugar da sociedade o pedreiro senta ao lado do médico? Em que outro lugar da sociedade que o engenheiro que construiu a Itaipu senta do lado da empregada doméstica? E os dois têm o mesmo peso, ouvem a mesma palavra, participam da mesma coisa, recebem tudo igual. A igreja é o lugar mais democrático que tem, porque Deus não nos avalia de acordo com aquilo que nós temos. O valor que Deus nos dá tem a ver com outras coisas. Então cuidado com aqueles que valorizam você pelo que você tem. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você porque querem tirar alguma vantagem. Cuidado com isso, porque na hora que você necessitar, você pode estar sozinho. E nós, que somos homens, às vezes sofremos essas crises de consciência, não é verdade? Quem é homem aqui sabe. Tem dias que a gente não acorda muito bem, que a gente se olha no espelho e diz assim: eu pareço um burro de carga. Eu só trabalho e não desfruto nada do que eu ganho. Parece que a minha mulher só quer o dinheiro, só quer que eu trabalhe, que eu chegue com o dinheiro. Todo dia é uma coisa que estraga, todo dia é uma coisa que tem que comprar, todo dia tem que ir no mercado. Parece que não tem fim esse negócio. Eu trabalho, e todo mundo só me pede. Parece que eu sou um burro de carga dentro dessa casa, eu não aguento mais essa vida. E a gente corre o risco de pensar assim: será que eu só valho o que eu tenho? Será que se eu parar de trabalhar e ficar encostado aí, a minha mulher vai me amar do mesmo jeito? Será que meus filhos vão me respeitar do mesmo jeito? Ou será que eu só sou valioso porque eu produzo alguma coisa pelo dinheiro que eu trago? Nosso valor vai muito além daquilo que nós podemos ter. Não são nossos familiares que falam isso, não são as pessoas que estão no mundo que falam isso, mas é o próprio Deus que nos fala. Mas em quarto e último lugar dessa pregação, eu quero destacar que o valor de uma pessoa está naquilo que ela é diante de Deus. Amém?
Quem define o meu e o seu valor é Deus. Ele define o nosso valor quando sopra em nossas narinas o fôlego da vida. Quando manda Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz em meu favor e em seu favor. Quando derrama o Espírito Santo sobre nós para nos encher e habitar em nós até que Ele volte. É Jesus, é Deus, é o Espírito Santo que determina o meu e o seu valor. Amém? Aquele homem está lá, às beiras da sinagoga. O texto de Lucas e de Marcos nos ajudam mais a entender, porque no texto dos outros evangelhos, Jesus olha para aquele homem e diz: levanta e vem para o meio. Jesus usa essa frase, demonstrando com isso que aquele homem não estava participando do que estava acontecendo na sinagoga, mas que ele estava lá no cantinho parado, olhando, observando. Talvez ele estivesse na sinagoga aquele dia porque tinha seguido Jesus, viu Jesus entrando na sinagoga, já tinha ouvido da fama de Jesus, talvez já tinha presenciado milagres de Jesus, e ele entrou naquela sinagoga mesmo sem poder entrar, porque um homem que tivesse uma deficiência física não era bem-vindo na comunhão da sinagoga. Aquele homem entra e fica lá no canto, esperando uma oportunidade, talvez de falar com Jesus, de atacar Jesus, de mostrar a sua fé a Jesus, mas antes que ele consiga chegar a Jesus, Jesus olha para ele e diz: você que está aí no canto, escondido, você mesmo aí que está com uma manga comprida, escondendo a mão, você que está com a mão no bolso, nós não sabemos onde é que ele estava com a mão, mas ele estava com a mão dele escondida. Jesus diz: você que está aí, levanta daí e vem aqui no meio. E ele então diz para aquele homem: estende a mão, mostra sua vergonha, mostra sua dificuldade, mostra quem você é. E se aquele homem talvez não conhecesse bem a pessoa de Jesus, ele pensaria que Jesus o humilharia. Diria: mostra sua mão. Quando ele mostrou a mão: vai embora daqui, porque você não é bem-vindo na sinagoga com essa mão seca. Mas Jesus diz para ele: mostra a sua mão. E quando ele mostra a sua mão, Jesus fala: há cura para você. E aquela mão, à medida que se estende, ela volta a ter vida e ser curada como normalmente acontece. Percebemos no texto que lemos que os mestres, os escribas, os fariseus querem armar uma armadilha para Jesus, porque eles sabem que aquele homem que está lá no cantinho da sinagoga parado tem uma deficiência física, a tal ponto que eles chamam Jesus e falam assim: Senhor, tem um homem deficiente ali, no meio da sinagoga aqui, é lícito curar ele no sábado? Provocando Jesus, porque eles queriam um meio de atrapalhar o ministério de Jesus. Jesus usa aquela ilustração dizendo: se uma ovelha de vocês se perder, vocês buscam. Então este homem também é digno. Levanta, vem aqui no meio. E este homem vem e é curado maravilhosamente por Jesus. Ao invés de haver um movimento de Deus naquela sinagoga, as pessoas se quebrantarem diante do Senhor e dizerem: de fato, este é o Messias que haveria de vir, porque olha o milagre que ele realizou, ele fez com que a mão deste homem se tornasse novamente. Ao invés de acontecer um milagre no coração das pessoas que ali estavam naquela sinagoga, o final do texto, o verso 14, nos diz que então os líderes da sinagoga começaram a tramar, a criar um plano para matar Jesus. Porque é isso que as pessoas que não entendem o valor dos outros fazem. Quando elas descobrem alguém que ama de verdade, alguém que cura de verdade, alguém que se importa de verdade, eles querem tirar essa pessoa do meio, porque eles não estão preocupados com o valor que os outros têm. De fato, o nosso valor está naquilo que nós somos diante de Deus. Independentemente se os seus pais quiseram que você viesse a esse mundo ou não, Jesus quis, e foi Ele que enviou você para o ventre da sua mãe. Independentemente da maneira como você foi criado, se você foi o filho único que recebeu muito cuidado, ou se você foi o 10º filho de uma família grande que vestiu a roupa dos outros 9, né? Eu fui o 4º, eu era assim, meu irmão mais velho usava, depois o meu outro irmão, depois a minha irmã e depois eu. Usei muito tênis cor-de-rosa, né? Porque era o que tinha, ou usava o tênis cor-de-rosa ou usava chinelo. Mas a verdade, meus irmãos, é que independentemente do que você viveu, Jesus valoriza você. E Jesus quer que você se livre dessas palavras que lançaram sobre você, dizendo que você não tem valor. Se uma vez disseram para você que você é burro, Jesus não pensa isso sobre você. Jesus lhe ajuda para que você vença essa palavra e se torne alguém produtivo. Se alguém alguma vez colocou você para baixo, humilhou você, Jesus vê o seu valor e Ele quer que você levante daí e consiga de fato
receber a cura que Ele tem para operar. Você é valiosíssimo. No boletim de hoje, eu usei uma imagem. Você viu essa imagem aqui? Está no boletim de hoje? Uma mão com uma pedrinha muito pequena. Você percebe que essa pedrinha é menor do que a unha de um ser humano, né? Uma pedra minúscula, talvez o tamanho de um grão de feijão. Essa pedrinha foi um dos diamantes que foi encontrado ultimamente, mais puros e mais valiosos de todos. A pedra com maior valor no mundo é esse pequeno diamante. E olhando para ele, nós que não entendemos nada de joias, olha e fala assim, até R$2 eu pago nele, né? Mais do que isso, não. Parece um pedaço de vidro, não parece? A gente olha para isso aqui e diz assim, isso não vale nada, não tem valor nenhum. Mas aos olhos de quem conhece, aos olhos de quem sabe, aos olhos de quem entende da coisa, isso aqui é a pedra mais valiosa que existe. Aos olhos de todo mundo que está aí, pode ser que você não valha muito, mas aos olhos de quem te criou, de quem te conhece e de quem está com você todos os dias, você é alguém valiosíssimo. Amém? Então deixe Jesus lapidar você, deixe Jesus curar, estenda a sua mão, levanta e vem para o meio e deixe Jesus fazer a obra na sua vida, tirando de você tudo que não deve estar em você e fazendo com que você entenda o seu valor diante do Senhor. Vamos orar por essa palavra? Feche seus olhos, nós vamos juntos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor, que cala fundo aos nossos corações nesta manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama e o teu amor nos constrange. Muito obrigado, Senhor, porque nós não precisamos ir atrás do que as pessoas falam sobre nós. Nós não nos identificamos pelo que os outros pensam, mas nós nos identificamos pelo que o Senhor fala sobre nós. Então nos ajuda, Deus, a descansar na tua presença, nos ajuda a andar no teu caminho, nos ajuda, Deus, a de fato entendermos o valor que temos para o Senhor. As pessoas desse mundo podem olhar para nós e ver pessoas que não têm futuro, pessoas que não têm para onde ir, mas Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna. Então faz em nós, Senhor, o que é a tua vontade e mostra a cada um de nós o valor que nós temos. Nos ajuda, Deus, para que possamos levantar dos cantos da vida e vir para o meio. Nos ajuda para que possamos estender a nossa mão em relação ao Senhor e que possamos assim receber a cura das feridas da alma, que possamos assim ser restaurados e sairmos da tua presença cheios de esperança, cheios da vontade do Senhor em nossas vidas, curados, alegres e felizes. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.